o que é que vamos trabalhar hoje? É, na verdade, a questão das abordagens das questões de igualdade de género no primeiro ciclo, ficará a cargo da Carla Cibel e da professora Ana Raposo. Depois passamos ao ensino superior, e será a vez então de António Manuel Marques, e posteriormente com as questões também associadas ao mundo do trabalho, pela professora Maria Amélia Marques. Eu não sei se toda a gente precisa do currículo de cada uma destas pessoas, mas eu acho que muito simplesmente irei apenas optar por dizer que Carla Cibel Figueiredo é doutorada em Administração e Política Educacional e é professora aqui na ESE, áreas de interesse, ciências sociais, sobretudo com ênfase nas ciências da educação. A professora Ana Raposo é diretora do Externato da Escolinha, portanto tem feito participou neste projeto piloto da Escolinha em Viagem para a Igualdade, ou promoveu, tem trabalhado com a Comissão para a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e com a Escola Superior de Educação, no acompanhamento deste projeto que lançou, e do qual iremos ouvir falar. O professor António Manuel Marques é doutorado em Psicologia Social e trabalha nas questões de sexualidade humana, género e comportamento da saúde, portanto sempre ligado às questões de políticas para a igualdade de género. A professora Maria Amélia Marques é doutorada em Sociologia Económica e das Organizações e neste momento tem trabalhado e trabalha na práticas de gestão de recursos humanos, as empresas familiares e neste momento a conciliação da vida privada e profissional também. Portanto, rapidamente dou então a palavra a todos os intervenientes, terão 10 minutos para a apresentação. Também pedíamos que tentassem cumprir o mais possível o tempo que vos é distribuído, para que depois possamos ter algum debate também no fim. Muito obrigada. Podem começar, portanto, a palavra à professora Carla Cibel Figueiredo. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou partilhar aqui um pequeno PowerPoint e a seguir também temos um pequenino vídeo, portanto o tempo vai ser repartido entre mim e a professora Ana Raposo. Então, a Escolinha em Viagem para a Igualdade é um projeto que foi desenvolvido no Jardim de Infância no primeiro ciclo, não apenas no primeiro ciclo. E nasceu da própria escolinha, ou seja, foi a própria escola a querer desenvolver o projeto. Os seus objetivos, no fundo, era trabalhar com as crianças em prol da igualdade de género, em termos de atitudes, das práticas nos espaços educativos formais e não formais, e mobilizar e capacitar todos aqueles que trabalham no processo educativo. Isto envolveu a formação, uma formação que foi para todos os intervenientes no processo educativo da escolinha, desde as educadoras, aos assistentes operacionais, aos docentes das AECs e aos próprios pais e mães, ainda que com aprofundamentos diferentes e um número de sessões diferentes. Passou por várias etapas, uma primeira etapa muito pessoal para cada um a refletir sobre estas questões e tomar consciência delas, não é? Uma análise introspectiva e reflexiva, depois agir no seu espaço, todos têm espaços diferentes e então tratava-se de cada um fazer aquilo que achava adequado para o seu próprio espaço, e depois uma visão mais coletiva, porque há coisas que se prendem com o espaço, com as festas da escola, etc., que passam pelo coletivo. Os profissionais da escolinha criaram, transformaram, analisaram e refletiram, desde as paredes da escola, aos meninos que vêm aqui nas atividades extracurriculares, não havia um manual, nem tampouco atividades desenhadas, pré-feitas para as pessoas fazerem. Cada um fez a seu modo, conforme entendeu e de forma adequada ao grupo que tinha. Construímos todo um processo de avaliação deste projeto, que demorou 3 anos, 4, porque um ano foi ali a pandemia, passou por a construção de indicadores, dos quais destaco estas práticas educativas na escola, que foram avaliadas numa série de questões, nomeadamente na desconstrução dos estereótipos, na capacidade dos profissionais fazerem isto, no uso da linguagem igualitária, etc., que não tenho aqui tempo de explicitar tudo. Esta avaliação fez-se num primeiro ano com entrevistas a uma amostra de todos os intervenientes no processo, depois a uma amostra de crianças de diversas idades e a uma amostra de pais e mães, e o que é que foi importante aqui? Focar
quer já os processos de trabalho, quer os resultados, e devolver um bocadinho esses resultados também à própria comunidade. E, por fim, questionários ao universo dos envolvidos, ou seja, todos responderam, todos os intervenientes, desde as crianças, às mães, aos pais e aos próprios profissionais da escolinha. Destacamos deste questionário algumas mudanças que têm a ver com aqueles indicadores que nós consideramos, não é? Por exemplo, aqui vemos que no recreio os meninos e as meninas conversam, ainda que elas tenham uma taxa de 90% e eles de 82%, quer dizer que os meninos também vão para o recreio conversar, o que é bom, e cada vez vemos estas percentagens mais aproximadas, assim como próprias práticas adotadas no seio da família, e vocês verão no vídeo, não é? Como os pais também adotaram práticas consonantes com isto, numa perspectiva de que se todos trabalhamos para o mesmo, os resultados são com certeza melhores. E que resultados foram estes? A mudança destas atitudes mais estereotipadas e discriminatórias que vemos em todos os espaços da escolinha, a adoção, por exemplo, da linguagem igualitária tanto na escola como em casa, o impacto no modo de pensar, sobretudo aqui destacamos das assistentes operacionais, talvez por serem aquelas que no início uma menor consciência tinham relativamente a estas questões e, portanto, notou-se muito papel, ou muitas mudanças nelas, e dizer que elas têm um papel extremamente fundamental, desde as questões da gestão do espaço, do refeitório, por tudo isto passam questões que se prendem com o género e que não são só pegar no currículo ou trabalhar o currículo, mas são exatamente as atitudes e as formas de estar. E, portanto, destacamos estes resultados como síntese e nada melhor do que ouvir as próprias crianças e os pais falarem disto, não temos tempo para ouvir todos os profissionais, e eu passo à Ana. Foi um projeto muito enriquecedor para todos e para todas, para toda a comunidade escolar, e que se tem visto ao longo do tempo até ao momento presente. Desculpa. Ao momento presente, realmente a mudança de atitudes, quer dentro da escola, quer dos pais e dos próprios alunos novos, que se vão, no fundo, adequando a todo este ambiente de igualdade que se vive hoje em dia a partir deste nosso projeto. Este projeto teve um grande impacto na escola e consciencializou realmente o nosso papel enquanto educadoras e enquanto educadores desta geração futura, em que a igualdade é algo como respirar, portanto, que estará sempre presente em todos e em todas nós. Também. Olha, muito obrigada às três pela Obrigada. apresentação. Passávamos então agora ao professor António Marques, que nos vai referir a outra experiência, já agora esta então no ensino superior. Bom, então, muito obrigado por esta oportunidade. Pronto, é um gosto poder partilhar esta mesa virtual com as colegas e com alguma assistência. E também dar os parabéns à UAID e à equipa da Ciência à Conversa por esta iniciativa, porque de facto o debate e as ações sobre as igualdades e as desigualdades de género não perde atualidade e urgência. Portanto, e também assumir logo, até para me acalmar, que não se esgota aqui, portanto seria de todo impossível portanto, abordarmos com profundidade. E será mesmo um pequeno contributo. Vou pensar no IPS, portanto fiz aqui assim uma revisão de última hora, quase, de pensar em ensino superior. Portanto, este é o nosso, é a nossa casa e portanto com alguma tenue referência a alguns trabalhos que tenho feito nos últimos tempos. E embora possamos assumir que estamos aqui com um conjunto de colegas perfeitamente integradas dentro desta temática dos conceitos, penso que não quer demais relembrar esta questão
de género enquanto construção, portanto, ou seja, tudo aquilo que no fundo acrescentamos àquilo que nós consideramos natural, embora seja discutível, mas que no fundo estamos a falar de tudo aquilo que ainda antes de nascermos já há alguém ou já há um conjunto de expectativas em relação a nós e, portanto, daí também a mensagem deste trabalho, primeiro trabalho apresentado, portanto, que ainda é reconstruído, pode ser reelaborado e, portanto, reformado, porque não estamos a falar de um determinismo e, portanto, como dizia a criança, portanto, é um pipi e a pilinha, portanto, a questão é o que se constrói a partir dali e, portanto, nomeadamente ao nível da desigualdade. E, portanto, a questão que muitas vezes nos colocamos é porque é que é tão difícil a mudança. O problema são os outros e as outras. O problema é a sociedade. Quem é a sociedade? Porque é que o género é tão resistente e eficaz? Portanto, que todas as sociedades têm um sistema de género montado. E penso que vale a pena esta paragem também para perceber o por onde pegar. Pensando agora numa instituição de ensino superior que possa querer rever-se e repensar-se também deste ponto de vista. E começando de cima para baixo, portanto, toda a evidência é sempre vivemos num mundo dominado por homens, ou pelo menos num mundo dominado pelos valores masculinos, que são de facto predominantes, são mais valorizados, poder económico, poder político, portanto, podemos sempre pensar no copo meio cheio e de facto tem havido mudanças, tem havido transformações positivas, mas efetivamente tudo é orientado nesse sentido e portanto é, digamos, que o grande caldeirão onde estamos todos inseridos e portanto do ponto de vista societal, eu ainda hoje, uma das coisas que muitas vezes fazia nas aulas procurar alguns contextos, fui ver outra vez, todos os anos vou ver o Conselho de Estado português. É um dos sítios que eu acho interessante. Pronto, e que normalmente, como tem sempre a fotografia da mesa toda, portanto, agora estamos com uma mulher. Já tivemos duas e portanto, nós podemos dizer o que é que aquilo serve. Quer dizer, olha, serve-se para declarar uma guerra, aquilo serve. Portanto, digamos que tem alguma função e, portanto, digamos que é a nata que comanda quem o Sr. Presidente da República convoca para tomar grandes decisões. E portanto, pronto, ou quando há uma convenção, também gosto das convenções dos dirigentes do mundo, portanto, aquela fotografia de grupo enorme, 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 portanto, lá se vê assim um serzinho mais colorido lá pelo meio, porque de resto estamos a este nível. Do ponto de vista interpessoal, portanto, é depois o outro nível onde nós entramos, em que de facto, desde aqui vimos o contexto de escola, o contexto de família, o nosso contexto das interações mais básicas, que nos vão formando e dando informações e símbolos e com mais ou menos violência ou com mais ou menos subtil, que no fundo provavelmente eu diria que talvez seja até mais de uma forma subtil esta forma integrada de nós termos muito precocemente esta ideia, isto é de menino, isto é de menino, isto é próprio, isto não é próprio portanto muito se joga neste nosso cotidiano e que pensando vejo muito aqui também as interações do ponto de vista daquilo que temos em termos de trabalho e até do ponto de vista com os nossos e as nossas estudantes, portanto às vezes em termos de autoanálise ou de autocrítica é só pensar, será que eu faria o mesmo juízo ou tomaria a mesma decisão se fosse uma pessoa de outro sexo? Porque achamos sempre que a partir de não discriminamos, não fazemos diferença entre estudantes de ambos os sexos ou colegas. Só que é um facto é que assistimos de uma forma muito flagrante esta forma diferente de os encarar e de as encarar. E mesmo em relação às próprias colegas. Do ponto de vista individual, depois é de onde isto tudo está, quer dizer, todos nós somos portadores e não meramente passivos desta informação e desta construção, portanto, somos passivos, portanto, por este processo de socialização e de constância da maneira como vamos integrando tudo isto, mas depois também somos ativos porque também vamos passando ideias, também vamos tomando decisões e portanto, sem esforço e responsabilidade individual de autoconhecimento, portanto, também não vamos estar à espera que a sociedade mude, porque efetivamente também temos que ter aqui alguma responsabilidade no sentido de contribuir para a mudança a partir de nós próprios.
Eu, do ponto de vista da instituição, por um lado, portanto isto é mesmo da minha lavra, não é encomenda, portanto nós temos muito em breve uma comissão para a igualdade de género do Instituto Politécnico, portanto ela já há, digamos, uma pré-constituição em termos de elaboração do seu regulamento, com estudantes, docentes e não docentes, portanto, que espero e tenho toda a expectativa que venha a produzir e a ajudar nestes processos de mudança. No fundo, se pensarmos como é que o Politécnico, o Politécnico de Setúbal poderia, de facto, portanto, dar algum contributo, nem que seja neste microcosmos, por quem aqui passa e nós, portanto, digamos que contribuímos também para a mudança e para o desenvolvimento por quem aqui passa e de quem cá trabalha e durante muito tempo. E provavelmente, para quem tem mais sensibilidade para esta área, há muito pouca genderização, ou que o IPS se genderizasse, se tornasse mais sensível a estas questões e ao mesmo tempo respeitadora, em aspectos muito práticos da sua organização, porque à partida nós diríamos, enquanto administração pública, a própria organização do trabalho é o que é, portanto temos regras superiores, e fazendo aqui referência a um dos trabalhos em que participei, na área do enriquecimento de trabalho-família, portanto, de que maneira é que o trabalho, há uma interação de influência mútua entre o mundo familiar e o mundo do trabalho e vice-versa. Portanto, não é de espantar que sejam as políticas organizacionais adotadas nesta área, as mulheres manifestem maior valorização. Portanto, os homens terão menos sensibilidade, em geral, a este tipo de políticas, porque, efetivamente, em termos de organização do trabalho não pago, do trabalho doméstico, das responsabilidades, portanto, continuamos a ter ainda um mundo muito separado, muito injusto deste ponto de vista. Ainda que, e isso pode ser um aspecto sensível, começa a haver já uma nova geração de homens também com uma valorização deste tipo de políticas. Portanto, que eles próprios também reivindicam espaço para si próprios e de interação ou de estar com a família. O acesso equitativo a cargos. Nós podemos ter uma ideia de que, de facto, olhando a olho nu, portanto, e tudo isto resulta de processos democráticos, de eleição, não há aqui discriminações, não são banidas pessoas, mas, efetivamente, quando olhamos mais de perto e tentamos ver quais são, digamos, os fatores que levam a que determinada pessoa ascenda àquele lugar, que seja coordenador de departamento ou presidente do Conselho Científico ou outra coisa, efetivamente, digamos, como se as condições de chegada ou de partida não são iguais para ambos os sexos. E, portanto, é uma questão de interrogação. Portanto, não assumir isso como não se pode fazer nada sobre isso e está tudo bem, o que resulta de processos naturais de evolução das relações interpessoais e políticas dentro do Instituto. Penso que há uma área muito, muito difícil de agir e já tenho falado sobre isso, que é invadir, ou digamos assim, achar que existe o direito de entrar, digamos, na liberdade de decisão de cada docente nas suas fichas de unidade curricular e na maneira como organizam o seu trabalho. Digamos que é um espaço quase santificado, sendo o espaço a sala de aula ou o altar portanto, da prestação, porque efetivamente a mim faz muita confusão, aqui na escola de saúde um caso clínico em que o sexo do paciente não interessa, como se fosse igual, portanto qualquer coisa é tudo igual. Ou quem diz isso, diria que, olhando para a Amélia, portanto, uma questão de liderança, uma questão de é uma chefe, é um chefe. Não, isso não interessa, é um chefe, não vale a pena, é tudo igual. Ou a questão de faltar ao trabalho ou não faltar ao trabalho. Portanto, são tudo aspectos altamente genderizáveis, que são genderizados só na sua própria raiz. Eu neste aspecto, dos últimos trabalhos em que participei e que foi publicado, dos homens educadores de infância, é muito interessante. Nós podemos achar, são pouquíssimos, como sabemos, assim como os professores do secundário, que é o trabalho que estamos agora a acabar,
que efetivamente o que é espantoso é ver que, digamos assim, a genderização desses colegas, que no fundo são colegas de sexo masculino, é feita a partir das próprias colegas. Ou seja, eles são muito bem recebidos, gostamos muito deles, dão imenso jeito, porque nós somos muito conflituosas entre nós. Estou aqui a parafrasear. Nós somos muito conflituosas e depois não sei o quê, e eles, pronto, vêm com aquela racionalidade e eles não sei o quê. Pronto, depois há aquelas coisas que é preciso impor respeito e, portanto, ou seja, estes homens são encostados à parede na sua masculinidade e, portanto, e não estou aqui a ser a acusar as educadoras ou as professoras do secundário, mas efetivamente é ver como as ideias nos estão cá guardadas e quando temos a liberdade e numa entrevista de repente derrapamos para o mais estereótipo que existe. Pronto. Depois, Sr. António, desculpa interromper, chegamos aos 10 minutos, está bem? É só agora uma que tem muito a ver até com o nosso trabalho conjunto também, que é no fundo a importância da informação e a importância é uma área muito aberta ao senso comum. Todos nós temos opiniões sobre tudo e à mesa do café todos sabemos os homens isto, as mulheres aquilo, todos nós temos ideias. E temos que, para mudar, de facto, temos que ter conhecimento, temos que saber os números, temos que conhecer os dados, conhecer a realidade. E aqui a ciência, e estamos numa casa que deve ser também uma casa de ciência, uma mudança baseada também no conhecimento científico, portanto, ter acesso às fontes de saber que ultrapassem o senso comum. E, portanto, eu chamaria a atenção para a importância do despacho muito quentíssimo sobre a política de ciência aberta no Politécnico, que, no fundo, vem contribuir para a ideia de ciência cidadã e que, de facto, nós possamos ter acesso às publicações, toda a gente possa ter acesso às publicações e que nós, que estamos aqui entre investigadores, que saibamos utilizar uma linguagem que toda a gente consiga aceder e construir opiniões fundadas e que efetivamente contribuam para a mudança. Peço desculpa, mas pronto. Muito obrigada. Muito obrigadíssima a todas. Obrigada, António, também. Passamos então à última intervenção da professora Maria Amélia Marques. Muito obrigada. Bom dia, porque ainda a maioria de nós não almoçou, a todas e a todos. Eu fico para o fim, não sei se é vantagem ou não, eu queria agradecer o convite ao AIDE e às colegas e aos colegas que estão aqui por esta iniciativa. Parece que este é um tema tão moda quanto relevante e nunca é demais falar nas mesmas coisas, mas continuar a falar. Não é por acaso que, se considerarmos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a igualdade de género vem logo a seguir ao objetivo da educação, da qualidade da educação. E, de facto, foi muito interessante esta conversa começar na escolinha, depois no ensino superior, e eu vou tentar falar um pouco no mercado de emprego / trabalho. E o que acontece é o seguinte, parece haver uma inversão, isto é, hoje sabemos que as mulheres ou as raparigas têm mais sucesso escolar, tendencialmente, do que os rapazes. E quando se chega ao mercado de trabalho, encontram-se o que toda a gente hoje conhece por telhados de vidro. As posições invertem-se, há muito poucas mulheres que ascendem aos lugares de topo, há mais dificuldade. Em inglês a tradução é mesmo glass ceilings. Também existem outras expressões, outras formas para se traduzir esta segregação sexual, que são os sticky floors, ou seja, o chão pegajoso, em que as mulheres têm dificuldades de ascensão e parecem ficar coladas nas mesmas, no mesmo nível, e o labirinto, que tem profissões mais difíceis. Mas eu já lá vou, porque quero pegar naquilo que disse o António Marques, que é o seguinte: houve de facto, e temos que ser positivas e positivos aqui, grandes avanços, e tem havido grandes avanços ao nível das políticas
públicas, e eu quero lembrar, entre outras, a lei da parentalidade, começou-se com uma lei da maternidade só, hoje chama-se lei da parentalidade, porque os homens também querem ter acesso a gozar de licença para estar com os filhos. Os modelos de conjugalidade e a relação com os filhos dos homens e das mulheres, a vivência da conjugalidade mudou. Hoje existem diferentes modelos de conjugalidade e a relação com os filhos mudou, e os homens também querem gozar e usufruir da educação dos filhos de forma diferente. Não terei tempo de falar sobre isso, mas isso ficou presente, que a forma como se educam as pessoas mudou até no primeiro vídeo. E hoje os homens que querem gozar e querem estar com os filhos da mesma forma que as mulheres estão sujeitos ao mesmo tipo de discriminação do que as mulheres. Há casos desses. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que quando se fala em igualdade de género, estamos a falar em relações de poder e não estamos a falar em lutas entre homens e mulheres, estamos a falar em mapas mentais, estamos a falar em estereótipos sexuais, estamos a falar em crenças, em o que é que atribuímos ao que é ser homem, ao que é ser mulher, ao que atribuímos às profissões que associamos a homens e a mulheres. Portanto, estamos a falar em que é necessário trabalhar crenças, trabalhar o que os ingleses chamam beliefs, em trabalhar em educar, porque o privilégio e isto exige muita educação e também exige que se mude o discurso. O discurso tem muito poder e, como estamos numa instituição de ensino, o nosso principal instrumento é a palavra. E apesar de muitos não e de muitas não acreditarem, se calhar se começássemos por um discurso inclusivo e por a forma como contamos a história e por os conteúdos que adotamos ou que introduzimos nos nossos programas, se calhar também começávamos por mudar a forma como as pessoas pensam, porque o privilégio é invisível àqueles e àquelas que o têm. E nas organizações, o que é que nós vemos? Os modelos organizacionais são fortemente masculinizados. Os modelos organizacionais estão preparados para a ascensão dos homens, porque os modelos organizacionais da liderança, da motivação, de avaliação de desempenho estão preparados para o homem branco, o homem com total disponibilidade para o emprego, o homem que é entendido como o ganha-pão, o breadwinner. E por isso é que as mulheres estão sujeitas a 3 tipos de segregação. A segregação que eu já falei dos tetos de vidro, que é chamada segregação vertical, mulheres com os mesmos níveis de habilitação literária, com as mesmas experiências, são colocadas em níveis de qualificação diferente, por exemplo, quadros superiores, e eles são colocados como quadros superiores, elas como quadros médios, dá origem ao gender pay gap, a remunerações diferentes. Segregação horizontal, isto é, há profissões ligadas a papéis sexuais, eles são motoristas, até podem ter o 9º ano, elas são administrativas, têm mais responsabilidade, têm o 12º ano ou até têm mais, recebem menos porque é considerado trabalho pesado, mesmo que não seja. Por exemplo, um estivador, o trabalho está completamente automatizado, mas eles ganham mais porque é considerado um trabalho de homem.
segregação horizontal e a chamada segregação transversal. Os homens conseguem aceder aos chamados mercados primários, em empresas que têm melhores condições de trabalho, a trabalho melhor remunerado, a setores melhor posicionados e as mulheres a trabalhos mais precários de segunda linha. As mulheres têm mais dificuldades de inserção no mercado. Outras coisas que se verificam. As mulheres, há sempre uma paragem com a maternidade, e isto é transversal em todos os países europeus, mesmo naqueles países, como nos países nórdicos, em que elas gozam de licenças de parentalidade mais longas, as que param, as que têm acesso aos part-times, isso tem consequências negativas na carreira. Podem conciliar sim, mas com consequências. Depois, relativamente à conciliação, eu sei que estou com excesso de tempo, os usos do tempo. Os usos do tempo entre homens e mulheres, as mulheres continuam a ter mais tempo de trabalho não remunerado, que é muito superior ao tempo de trabalho remunerado que os homens têm a mais. E neste tempo de trabalho não remunerado, que é a mais que as mulheres têm tarefas menos qualificantes do que os homens. E que tarefas são essas? São tarefas que lhes permitem ter menos tempo de interação com o exterior, tarefas de menos tempo fora de casa, de networking, de relação com os amigos, de estar com os amigos. As mulheres estão mais sobrecarregadas com tarefas de cuidar dos ascendentes, dos descendentes, e os homens, neste trabalho, têm mais tempo com os amigos, com os outros. E isto, desculpem-me estar aqui, porque eu acho que isto pode interessar, por isso é que quando é para arranjar um emprego, os jovens, as mães influenciam mais os jovens nos valores de prosseguir estudos, mas os pais tendencialmente ajudam mais os jovens a encontrar um emprego, porque têm mais contactos. Eu fico por aqui porque sei que já, depois deixo para o debate, porque sei que já excedi o tempo, se quiserem depois podemos falar mais nisto, que é para não me exceder. Acho que abri aqui o apetite, porque havia muito mais a falar, que nós temos estudado isto. Obrigada. Ora bem, muito obrigada à Maria Amélia, e neste momento, portanto, a todas as intervenções que foram, a todos os intervenientes que estiveram aqui na sessão. Abríamos então o espaço para dúvidas, debate, comentários que alguém que está na assistência queira fazer. Portanto, temos aqui os vários níveis, foi respeitado quer o tema, quer o tempo que foi atribuído a cada um. Portanto, a palavra à Assembleia para intervirem. Já temos mãos levantadas, eu sei que há 3, desculpem lá, vou ver se consigo ver, já vi, pronto, eu não sei qual é a ordem, mas tenho aqui, a ordem é aquela, portanto eu tenho a professora Luísa Carvalho, certo? Pronto, então, faz favor. Então, muito boa tarde, e hoje tem que ser a todos e a todas. Desde já agradecer-vos pela vossa colaboração. Hoje acho que esta Ciência à Conversa tem um tema muito atual e que ainda o temos que continuar a discutir, porque tem ainda muitas, eu diria, muitas pontas soltas. Não consegui chegar logo ao início, porque tive aqui uma reunião que coincidiu aqui mesmo com o início, de modo que não consegui ouvir a escolinha, mas depois, a partir do professor António e a professora Amélia, consegui acompanhar. E queria deixar também, talvez seja aqui uma reflexão. Portanto, eu trabalho em termos de investigação na área do empreendedorismo e vejo que há uma linha, portanto, que ainda estuda de forma muito diferenciada as questões do empreendedorismo no feminino. Portanto, no fundo, nós ainda temos que ter aqui um conjunto de políticas de discriminação, portanto, positiva, e nesse âmbito também algumas áreas específicas, onde as mulheres, por tradição, portanto, não têm nenhum tipo de participação. Em tempos eu fiz um estudo sobre
sobre as mulheres que estavam à frente de empresas vitivinícolas e cheguei até a ter alguns contactos com uma colega que também estudava esse aspecto do empreendedorismo feminino nas empresas produtoras de vinho na Califórnia. E também me apercebi nessa altura que o quadro de Portugal era um quadro muito mais atrasado, ou seja, que nos Estados Unidos já havia alguma tradição das mulheres verem não só mulheres à frente das vitivinícolas, mas também mulheres enólogas, portanto uma profissão que, como sabemos antes, até se diria que em alguns dias do mês as mulheres tragariam o vinho, portanto nem poderiam entrar nas tabernas. Nos tempos remotos, as próprias tabernas não podiam ter empregadas mulheres, portanto os empregados eram todos homens, portanto as mulheres nem sequer entravam nesse contexto, nem sequer para servir à mesa, não é? Portanto é um contexto altamente masculino e queria só partilhar aqui convosco, eu fiz aqui um estudo com a Irmelinda Freitas, um artigo aqui com um colega que é o Bill Williams, que entretanto já se reformou, e ficou-me um bocadinho na memória quando fomos falar com a Leonor Freitas, ela dizer que quando voltou, portanto para o mundo rural, não é? Uma mulher urbana que tinha saído do mundo rural e quando voltou tinha um senhor que trabalhava lá e que tomava conta dos campos e que por várias vezes foi ter com o marido porque queria tratar dos assuntos da quinta com o marido e não com ela. Então ela dizia que o marido tinha sido pronto, muito importante nesse processo, porque de forma reiterada dizia ao senhor, não, isto agora a gestora da quinta é a minha mulher, não sou eu, portanto tenho que tratar do assunto com ela. E lembro-me também dela referir que em tudo quanto eram workshops relacionados com o vinho, que ela tinha que estar muito mais atenta, tinha que aprender muito mais do que todos os colegas homens, porque ela tinha uma responsabilidade bastante grande e se não cumprisse, o risco do não cumprimento, o risco social de não cumprimento era muito maior do que se ela fosse, portanto, um homem. Portanto, e isto não foi há muito tempo que aconteceu, portanto, esta conversa, e é interessante também termos isto em conta, veio um bocadinho ao encontro daquilo que também foi aqui referido, quer pelo António, quer pela Amélia, que foram as pessoas que eu ouvi. Pronto, muito obrigada pela vossa partilha. Obrigada, Luísa. Passo então agora a palavra à Elizabeth Antunes. Boa tarde a todos. Portanto, eu faço parte da UEI, para quem ainda não me conhece. Portanto, eu tinha aqui duas questões. Primeiro, perceber, em termos do que se faz, portanto, para a igualdade do género, como é que está posicionado Portugal? Se estamos a caminhar pelo mesmo caminho do que os outros países mais desenvolvidos. Pronto, se existe essa informação. E depois também queria saber qual é que era a vossa opinião sobre a lei da paridade. Portanto, eu vejo isso como uma obrigação, não é? Muito obrigada, Elisa. Ai, não sei se... Não interrompi, não, peço desculpa. Não. Pronto, obrigada, Elizabeth, com as duas questões, depois podemos ver. Adriana, se calhar fazemos agora esta primeira conjunto de perguntas e depois damos a intervenção e fazemos conforme as que haja e o tempo que tivermos disponível. Adriana? Eu tenho uma pergunta para a professora Ana Raposo, é mais para perceber qual é que foi a primeira reação dos pais quando apresentaram o projeto e disseram que iam tratar estas questões em sala de aulas. Qual é que foi a reação do pai adulto ou da mãe adulta, não é? A perceber que iam ser trabalhadas estas questões tão sensíveis com crianças tão pequenas. Então, se calhar podemos começar já inversamente em relação à ordem da colocação das perguntas e passávamos já a resposta à professora Ana Raposo, pode ser? Muito bem. Nós estamos a falar num universo de cerca de 90 crianças e posso lhe dizer que houve apenas reação de sensivelmente 5 pais. As mães aderiram muito bem, os pais, de um modo geral, também. Estes 5 pais mostraram-se surpresos e, no fundo, contra
o trabalho que nós iríamos fazer com todas as crianças. Não sentimos grande hostilidade, não é assim de uma maneira explícita, mas iam dizendo algumas coisas, iam falando comigo, dizendo algumas coisas, manifestando o seu desagrado, mas não de todo frontalmente contra. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim, sim, professora. Eu deixei de ouvir. Estamos a ouvir. Mas no fim do projeto, nós com muito diálogo, porque a escola estava realmente toda envolvida, a maior parte, como percebem por estes números, estava connosco. É uma escola familiar, com muito diálogo, muita proximidade. Nós todas, e volto aqui a referir que a formação foi realmente decisiva para o sucesso do projeto, com a professora Carla Cibel, com a Comissão para a Igualdade de Género. Portanto, a formação foi chave, porque começámos todas e todos a falar com a mesma linguagem, que isso é realmente muito importante, e as próprias crianças, muitas vezes, foram as crianças que, em contexto escolar ou em contexto familiar, levavam toda esta desconstrução dos estereótipos. E, portanto, o êxito foi pela formação e realmente pelas crianças, que foram bons veículos depois junto das suas famílias. Só acrescentar uma pequenina coisa, muito pequenina, dado o tempo, é que que era importante dizer que também fizemos sessões com as mães e os pais, portanto, e às vezes até abertas às famílias. E acho que isso é fundamental num projeto deste tipo, antes dos miúdos começarem a questioná-los lá em casa, a fazer perguntas e a dizer coisas, eles próprios terem sido informados logo ao início do projeto. A própria sessão de abertura do projeto foi feita com todos e, portanto, todos os que quiseram estar, claro. Todos e todas. Exatamente, todas as pessoas que quiseram estar e acho que isso é fundamental também para se ganhar a família, não é? E aqui até gosto de usar esse conceito um pouquinho mais amplo, porque também há muitos, não é? Há muitos avós e avós na escolinha que aparecem e, portanto, tentar incluí-los desde logo. Agora, é impossível uma adesão 100%, não é? Este tipo de coisas, mas vai-se batalhando. Obrigada. Não sei se o António Cibel ou a Maria Amélia querem responder às outras questões que foram colocadas brevemente, porque ainda temos mais 2 intervenções e, se fosse possível, também... Relativamente ao estado em que está Portugal, eu acho que em termos legislativos, eu acho que nós temos feito vários avanços a nível das políticas públicas. Eu mencionei aqui a lei da parentalidade e agora foi referido relativamente à lei da paridade e, por exemplo, temos desde 2017 os planos de igualdade para as instituições públicas e para as empresas cotadas em bolsa. Agora, quais são as consequências que tem tido? Uma coisa que nós temos neste país é que há uma grande diferença sempre entre a legislação, que geralmente é feita de uma forma, entre aspas, quase perfeita, e depois a apropriação e a forma como é aplicada, que não sabemos. Só que é importante que esta legislação exista, mesmo que a tradução para as práticas não seja da melhor forma. Eu acho que isto representa um avanço. Representa um avanço e, pelo menos, o que é que são os planos de igualdade? Impõe às organizações a igualdade de direitos e formas de conciliação entre, eu vou abreviar para não dizer pessoal e familiar, porque às vezes esquece que
nós temos uma vida pessoal e é só familiar, e a vida profissional, a vida privada e a vida profissional, impõe que se, pelo menos uma consciência que é necessário a conciliação destas três esferas de vida. Portanto, eu acho que ao nível da legislação tem havido avanços e tem havido uma maior consciencialização a este nível. E acho que estamos a dar os passos nesse sentido. Depois é necessário que haja regulação destas práticas, e aí é que não sei, não sei até que forma é que tem havido ou não, porque depois, ao nível da educação, também tem havido avanços, mas nós temos um caso público de como é que houve aquela reação, acho que é em Braga, daquele pai por uma disciplina que se chama Educação para a Cidadania, não é? Por uma única, por uma dos componentes do conteúdo que tem a ver com a sexualidade, que nem abrange tudo isso. Portanto, nós temos estes paradoxos ainda ao nível da sociedade. E até aqui, eu agora estou-me a meter na parte do António, acho que até nós aqui não falamos muito nestas questões da igualdade do género e que falamos muito pouco de sexualidade, independentemente da escola onde estamos, de identidade de género, de orientação sexual e de gestão da diversidade. E se não trouxermos os assuntos para cima da mesa, nós não conseguimos criar uma escola, uma instituição securizante para criarmos esta igualdade, porque não há igualdade sem aceitação da diferença, sem assunção do privilégio e sem garantir que as pessoas se sintam livres para aceitar a diferença e para ser quem são. E temos que começar a falar destas coisas cá dentro, porque não é o outro, somos nós. É isto que eu penso. E eu aceito, e eu sou a favor da lei da paridade. Temos que começar pelo formal, temos que começar a criar regras, porque senão não vamos a lado nenhum. Inicialmente, e já fui mais, antigamente era contra as cotas, mas neste momento não sou, porque senão não conseguíamos ir a lado nenhum. Já fui mais contra, mas acho que neste momento, se não criarmos regras, não vamos a lado nenhum. Já não tenho, mas isso é a minha opinião. Então, se calhar passava já às outras 2, 3 intervenções, pessoas que estão a pedir para intervir, estamos a 2 minutos, começámos um bocadinho mais tarde, enfim. Ana Pereira. Pronto, antes de mais, muitos parabéns aqui pela sessão e tinha muita curiosidade em assistir. E entretanto, dizer-vos que ontem submetemos um projeto ao prémio Mariano Gago, que é patrocinado, neste caso, pela Fundação Oriente, e é intitulado O Transgénero e as Barreiras Associadas à Prática Desportiva. E neste caso, embora este plenário esteja a falar sobre as questões de género, eu gostaria de colocar uma questão a todos, ou poderá ser, gostaria de ouvir, neste caso, a opinião da Maria Amélia, relativamente à prática desportiva nas questões de género, especificamente, na sensibilidade que têm da sociedade, se acham que, neste caso, a prática desportiva, seja ela em contexto de fitness, de ginásio, seja ela na prática desportiva em modelo competitivo, no desporto, se acham que ainda é um fator de inclusão, de promoção das igualdades, ou se continua a ser uma das matrizes que afasta e que, de certa forma, identifica as questões de género pela negativa. E, portanto, gostaria de saber qual é a vossa opinião, qual é a sensibilidade que têm para esta temática, porque, embora no projeto a gente vá tratar as questões de transgénero, para nós é importante perceber porque sentimos alguma limitação e sentimos que o desporto, neste caso, aparece muitas vezes como um promotor da saúde, qualidade de vida e também da inclusão, mas nas questões de género elas cada vez mais têm sido evidentes, quer no modelo competitivo, quer no modelo de acesso e de prática desportiva, muitas vezes associada até ao assédio sexual. E gostaria de saber qual era a opinião do plenário. Obrigada, Ana. Como foi-me colocada a questão diretamente, e como eu não trabalho isto,
eu vou responder da forma mais assertiva. Eu não sei, mas acho que a melhor resposta que posso dar é, no desporto, é o palco privilegiado onde a questão do transgénero se coloca perfeitamente, que a dicotomia homem-mulher não faz sentido, e é o ótimo palco para discutir que essa dicotomia não faz sentido porque os transgênero têm que ser enquadrados nesse espaço, e eu acho que a questão deve ser colocada dessa forma, porque tem levantado várias questões ao longo do tempo, porque elas não se encaixam, está-se a colocar, permitam-me a metáfora ou a analogia abusiva, a questão do transgénero no desporto, estão a colocar os mesmos problemas, como colocou, e não era transgénero, aquela atleta Semeneia da África do Sul nos Jogos Olímpicos aos tempos, que nós agora estamos a ter com as casas de banho nas escolas, que estão a gerar uma série de confusões. Permitam-me, eu sei que esta analogia é muito abusiva e eu não quero ser pejorativa relativamente a isso, mas é um ótimo palco no desporto. Se vamos a ser inclusivos, então damos um espaço para os transgênero. Eu acho que os transgênero no desporto devem competir de acordo com a sua identidade de género, ponto final parágrafo. Se a identidade de género é mulher, devem competir com as mulheres, não há aqui problema nenhum, mas a questão coloca-se, deve-se ir pela identidade de género da pessoa, ponto. É o mesmo que, e a sua aceitação é essa. Se sentem mulheres, se a minha identidade é mulher, eu sou transgênero, mas sinto-me mulher, a minha identidade é mulher. E o problema é dos outros. A aceitação deve ser esta. E isto é o que faz muita confusão às pessoas, e nós temos que começar a trabalhar isto. Obrigada, Maria Amélia. Passava agora então a palavra. Lourdes Pedro, obrigada. Eu gostaria, não vou fazer nenhuma questão a nenhuma dos participantes, queria apenas frisar aqui 2 ou 3 pontos. O primeiro é que, de facto, aos meus parabéns aos intervenientes, dar parabéns à ciência, à conversa por esta iniciativa. Dizer que foi com muito agrado e também muito entusiasmo que tivestes, enfim, se calhar esta meia hora aqui convosco, não consegui estar mais cedo. De facto, aquilo que foi dito aqui, acho que tem que ser vertido de uma forma diferente para uma comunicação um bocadinho mais global e mais participada. É pena, de facto, que tenhamos... Portanto, não tínhamos aqui muitas pessoas a ouvir, mas com certeza que teremos a oportunidade, e acredito que neste ano, de poder levar estes temas a outros palcos aqui dentro do IPS. Como sabem, portanto, existe uma comissão para a igualdade de género, portanto, eu represento essa comissão, o António também está presente nessa comissão, e portanto, existe, o Instituto tem um plano para a igualdade de género, que está, portanto, a dar os primeiros passos, mas efetivamente ainda há muita coisa para fazer, ou seja, praticamente está tudo por fazer, e concordo com a Amélia quando diz que de facto aquilo que está ao nosso alcance é o uso da palavra, é através da palavra que nós conseguimos transformar aquilo que é as nossas crenças e levar aos outros também, portanto, uma alteração dessas formas de ver, portanto, a realidade ao nível do que é um homem ou o que é uma mulher. Basicamente era só para, enfim, agradecer este tema que foi, de facto, está a ser muito interessante em termos de debate e gostaria, enfim, de poder mais tarde também contar com algumas das pessoas que estão aqui, se não todas, para podermos levar, portanto, estes temas, portanto, aqui a outros fóruns. Muito obrigada. Muito obrigada.
se me é permitido, eu sei que os moderadores não devem intervir, mas gostaria só de, ao mesmo tempo, tentar sistematizar, portanto, algumas, para terminarmos, não é? Algumas das questões que aqui estão, e eu tinha pensado, em relação à escolinha, a minha pergunta era uma coisa muito específica, porque é que a escola decidiu fazer o projeto, porque que futuro para este projeto se ainda continua, se não, ou seja, entranhou-se e agora estranhar-se-ia se não se continuasse. Depois, pronto, esta é uma das questões. Em relação ao António Marques, a questão no IPS é uma questão muito interessante, portanto, no ensino superior e concretamente aqui no ensino superior, nós esquecemos-nos frequentissimamente, concretamente até neste Politécnico, que tivemos, em termos históricos, há mais de 35 anos, tivemos o primeiro grupo de 3 mulheres que foram membros da comissão instaladora desta instituição, claro que eram do mesmo partido que era contrário àquele que era o maioritário à época nos presidentes e nas comissões instaladoras das várias escolas, dos vários institutos, vamos oscilando entre sempre estas questões do género, e nós temos concretamente áreas em que temos mesmo que intervir muito, que é a questão, por exemplo, não só da classe, mas também da etnia, em termos, por exemplo, do sindicalismo e em termos, por exemplo, um caso específico nas instituições de ensino superior, aqui na Politécnico, concretamente na ESA e no Politécnico, a questão, por exemplo, da imagem. A imagem feminina, a que é bonita, a que passa, portanto, nós temos montes de coisas para fazer, temos muito trabalho para fazer, e aliás a Comissão de Igualdade de Género terá obrigatoriamente essas tarefas todas à frente, não é? Portanto, quando o António quando dizes que vês, por exemplo, o Conselho de Estado, etc., eu até aqui pelo Politécnico só me fico pela Associação Académica, não é assim? E até também pelos membros do Conselho Pedagógico. E mesmo quando temos rapazes, sim, ou rapazes e raparigas, temos a questão é que quem é representante no Conselho Académico, quem é representante não sei o quê, normalmente, ou nos trabalhos em grupo, por exemplo, são sempre eles que tomam a palavra quando é para falar. Portanto, temos uma série de áreas em que podemos intervir e é interessante. Em relação ainda também às questões que a Maria Amélia colocou, é interessante verificar também que o avanço nas políticas públicas em Portugal parece-me que é uma questão a sublinhar daquilo que nos foi dito, não é assim? Legislação não falta, não no sentido pejorativo, mas no sentido, sim, temos muita legislação. Por outro lado, muitas vezes ainda não mudamos as nossas práticas. Não mudámos as práticas e nós todas percebemos o poder, todas e todos, percebemos o poder do school, os modelos organizacionais que nós temos nas próprias instituições, na sociedade em geral, e eu só gostaria agora de partilhar aqui convosco um livro que por acaso até já partilhei com a Sílvia, que também está aqui, um livro Mulheres Invisíveis, e termos esta questão que referia, penso que era o António Marques, que referia à situação de termos que estudar muito e trabalhar muito estas áreas, o livro Mulheres Invisíveis, que tem como subtítulo Como os dados configuram o mundo feito para os homens, que é um livro que nós, que já somos militantes, desculpem a palavra, desta causa, ficamos admiradíssimos com a quantidade de coisas que nos escapam, quer em sociedade, quer nas instituições, quer nos empregos, quer nas famílias, nestas áreas, na verdade, de um mundo que não está feito para as mulheres. Não precisamos de ir mais longe do que o Afeganistão, ou que o Irão, ou que nós próprias aqui, não é assim? Quando, por exemplo, as equipas femininas de futebol não têm a visibilidade, e já não falo só já falo em género, não é assim? Portanto, já não falo em outras questões, mas a invisibilidade que existe a todos os níveis, não é assim? Portanto, parece-me que é este um pouco o balanço do que nós podemos eventualmente aqui ter como final desta sessão, que estamos agora, claro, em condições de aprofundar, e sabe sempre a pouco, como diz o Sérgio Godinho, não é? Sabe-me sempre a pouco, mas havemos de fazer mais em profundidade, e estes, já para falar em relação a poucas pessoas que aqui estão, se calhar representa também muito aquilo que às vezes é a tarefa destas pessoas, têm uma responsabilidade acrescida de, nos locais de trabalho onde estão, no nosso cotidiano, contarmos, como dizia, creio que era a Maria Amélia, a história a partir de outro sítio, de outra forma de ver, e isso é extremamente importante nos nossos currícula, naquilo que vamos fazendo e na nossa prática diária, não é assim? Podíamos começar, por exemplo, pelo programa, o programa aqui da nossa sessão, que tem comentários dos investigadores. Ora bem, dos investigadores e investigadoras, não é assim? A questão da língua, que é uma questão que discutimos imenso ali com a nossa Presidente do Conselho Científico, a professora Ana Pereira, e todas as outras questões que por aí vêm, e portanto fica aberta, creio eu, como fez ainda agora a doutora Ana, Lourdes Pedro, a questão
da participação e do empenho nestas áreas, para não darmos cada um para o seu lado, porque às vezes andamos em áreas diferentes a fazer o mesmo, e isso é aquilo que os outros que estão contra estes projetos e estas formas de estar tentam aprofundar, que é pôr-nos uns contra os outros, umas contra as outras, para que nós não tenhamos, isto é tudo normal, já está tudo naturalizado, já fazemos isso tudo. E nesta forma damos a volta e voltamos atrás e nunca conseguimos avançar, porque estamos sempre, naquilo que dizia há bocado a Maria Amélia, a patinar nas mesmas situações. Portanto, não sei se alguém queira, tentei uma sistematização daquilo que foi feito, agradeço mais uma vez e chamamos a atenção para as próximas conversas sobre este tema ou sobre outros e concretamente para as atividades então da Comissão para a Igualdade de Género, que eu acho que é muito importante aqui no nosso Politécnico também. Muito obrigada a todos e concretamente à participação da professora Ana Raposo e das colegas da escolinha pelas excelentes comunicações que aqui nos trouxeram e motivo para reflexão.